Bem-vindo ao Pode Resenhar! Olá! Hoje é dia de falarmos de um quadrinho muito interessante que é Cumbi, do Marcelo de Salete. Mas esse quadrinho que eu li essa semana, ela trouxe um gosto agridoce, como eu costumo falar, né? Porque como é um quadrinho muito bom, mas traz um momento muito ruim do Brasil e que a gente ainda não superou. Infelizmente, a gente só tem notícias trágicas, mas eu vou comentar isso durante a resenha do quadrinho, tá? Eu quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e acionar o sininho para ser notificado de todas as nossas novidades. Vamos para a resenha de Cumbi. Hoje vamos falar de Cumbi, de Marcelo de Salete. O destino é algo muito curioso. Eu tendo lido Cumbi nessa semana, eu vou deixar registrado aqui, porque como vai ficar esse vídeo no YouTube por muito tempo, essa semana, hoje nós estamos no dia 6 de fevereiro de 2022, e essa foi uma semana terrível para a população negra no Brasil. Como já é de sempre, né? É terrível sempre, mas assim, a cada dia que passa, a barbárie fica mais evidente e fica mais violenta. Eu estava lendo esse quadrinho e lembrando das coisas que aconteceram, porque a história, ela é feita de rupturas e permanências. As pessoas sempre veem a história como se fosse um fato histórico, né? Ah, aconteceu aquela coisa naquele dia e dali para frente mudou. E não é assim que funciona, né? O bolsonarismo, que está acontecendo agora, e que levou a eleger o presidente Jair Bolsonaro, é um movimento que vem acontecendo há décadas. Há décadas ele vem se fortalecendo. E ele vai demorar décadas para que ele termine. A gente vê o nazismo sempre retornando aí, né? Células de neonazistas retornando. Por quê? Porque as coisas não somem assim. Não foi a Segunda Guerra, acabou e acabou o nazismo. Não, os nazistas ainda estão aí. Eles só não têm a força que eles tinham, mas as ideias nazistas ainda estão aí. E a mesma coisa são as ideias racistas. As ideias de que o povo negro só serve para ser subalterno da população branca e serve para ser exterminado. Ah, mas você está sendo muito duro. Não, não estou sendo duro. A gente tem que acabar com isso o mais rápido possível. Essa permanência já está muito grande, essa permanência do racismo, essa permanência da escravidão. Mulher grávida de 24 anos morreu após ser baleada depois de uma operação policial ontem na zona norte do Rio. A polícia diz que houve confronto com criminosos. É uma história que se repete em uma localidade que tinha o PP. Na última terça-feira, o pequeno Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, caiu do 9º andar de um edifício Pier Maurício de Nassau, localizado no bairro de São José, na área central de Recife. O acidente ocorreu após a criança ser colocada no elevador pela patroa da mãe, que apertou nos botões superiores do andar em que estava, deixando Miguel sozinho para o local. Um homem que fugiu dos intensos conflitos na República do Congo, na África, foi assassinado onde buscava a paz. O refugiado Moise Kabagambe foi espancado até morrer no Rio de Janeiro nesse fim de semana. Esse crime aconteceu na noite de ontem, no bairro do Colobandeia, aqui em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Segundo a polícia, Durval Teófilo Filho, de 38 anos, teria sido baleado após ser confundido com um bandido pelo autor dos disparos, que seria o vizinho dele. E o Marcelo de Salete é um cara que ele estudou para fazer isso, ele não está escrevendo de orelhada as obras dele. Um outro detalhe é que o Marcelo de Salete é um gênio das histórias em quadrinhos. Eu vou repetir de novo, é um gênio das histórias em quadrinhos. Mas ele é negro e fala das histórias do povo negro. Então, por isso, ele não é tão lembrado, ele não aparece todo dia na TV. Se ele fosse um branco de classe média que estivesse falando da vidinha de classe média, todo dia ele estava na TV aí sendo aplaudido. Mas ele não é. E é muito importante o trabalho que o Marcelo de Salete faz de resgatar as histórias da população negra enquanto escravizada no Brasil, mas de uma forma mostrando a resistência, e não apenas o sofrimento, não apenas a dor, não apenas a subserviência, que é isso que geralmente na mídia é mostrado. Mas enfim, já falei o que eu queria dizer aqui.
ainda vou falar um pouquinho mais, mas vamos mostrar um pouquinho da obra do Marcelo de Salete, que é isso que importa, né? Cumbe foi lançado aqui pela editora Veneta no Brasil. É uma obra em que ele estava iniciando os trabalhos que ele consolidou em Angola Janga. Angola Janga eu já fiz aqui a resenha, um quadrinho magnífico, sensacional, e que fala sobre a resistência do povo negro, principalmente do Quilombo dos Palmares. E Cumbe também é uma palavra que também é uma derivação que quer dizer quilombo. Ela quer dizer várias coisas, né? Seria até interessante a gente estudar mais as palavras que a gente usa no nosso idioma, porque muitas das palavras que vieram da África, vieram dos povos africanos que foram escravizados, elas foram incorporadas pelo idioma português brasileiro principalmente, né? Eu não tenho conhecimento sobre o português de Portugal, mas português brasileiro com certeza tem muitas palavras. Cumbe quer dizer algumas coisas, mas entre uma delas quilombo, né? E aqui a gente vê essa imagem aqui, que é página dupla, né? Tem aqui a lombada, mas é uma imagem de página dupla. E são 4 contos de resistência aqui do povo negro. Aqui a gente tem uma introdução do Alan da Rosa, escritor, angoleiro e pedagogo, O Sol no Horizonte do Tronco Banto Brasileiro. Então ele faz uma introdução aqui, falando um pouco da história. E aí a gente tem a primeira história, que é o Calunga. Os traços do Marcelo de Salete são muito bonitos, né? Ele tem esse traço mais fino, mais delicado, mas que consegue trazer aí toda a dor, a angústia, a alegria. Ele consegue traduzir isso muito bem no traço dele. Calunga é o oceano, né? O grande Calunga, como eles falam aqui na história. E é legal porque ele faz uma abertura de fechamento de histórias com aquela câmera que ela aproxima e ela afasta. Ficou muito, muito interessante essa forma com que ele fez a narrativa. Bom, narrativa do Marcelo de Salete. Sensacional. O cara tem um domínio da narrativa em quadrinhos fora do comum. Então aqui, ó, olha como ele vem, aproxima a imagem, depois ele já muda de cenário, mas aqui você já vê. E aí ele faz questão de fazer isso aqui, ó, de mostrar a dor aqui impressa na carne, e aí ele coloca aqui, ó, longe disso tudo. Eles querem ficar longe daqui, longe disso tudo. E aqui é um tipo de libertação que acontecia também, é um outro tipo de libertação, eu não vou dizer qual é, para não estragar a surpresa aqui, eu quero que vocês leiam essas histórias, né? A minha intenção aqui, fazendo essas resenhas, é que as pessoas se interessem e leiam as histórias, porque é isso que vai nos levar a conhecer mais os quadrinhos, né? Então a gente tem aqui a história de amor entre esses dois escravizados, e eu vou parar por aqui, para não estragar mais as surpresas, mas aí ele vai buscar uma outra libertação por meio da angústia de estar ali sem poder sair, querendo voltar para a terra dele, querendo voltar para um lugar melhor. E é isso que as pessoas buscam até hoje, né? Um lugar melhor. E a gente não está achando um lugar melhor. O segundo conto, que é o Sumidouro, também me vem uma memória muito triste aqui de acontecer. E olha só como ele termina aqui, né? Esse término aqui é bom porque a gente não dá spoiler, né? Mas ele termina com aquela mesma imagem do começo, afastando a câmera. Um gênio, né? O cara é muito bom. Essa Sumidouro aqui traz lembranças tristes aí de acontecimentos recentes também. Parece que são coisas que não acontecem mais, né? Mas aqui a gente tem um senhor de engenho, novamente aquela abertura que eu falei, né? Com aquelas câmeras que vão aproximando e afastando, aqueles ângulos que ele vai aproximando e afastando. Cara, é genial. E aí tem uma história dessa escravizada que ela ficou grávida do senhor. Isso eram coisas que aconteciam. E aí tem uma reviravolta nessa história aqui com o Sumidouro. E esse nome é interessante, né? Sumidouro, porque se eu falar o significado aqui do Sumidouro, eu vou dar o spoiler da história. Então eu não vou falar. Mas ela tem um significado, como sempre, ruim, né? Não é um significado bom. Aí a gente vem para o Cumbe, que deu nome aqui à história, e que é uma resistência, né? Uma resistência de escravizados aqui, e eles querem libertar mais escravizados.
para que eles possam fugir. E tem essa coisa do símbolo que tem nessa porta aqui, ó, que é o símbolo da tartaruga, que depois vai ser... Tem um glossário no final que vai explicar isso, tá? E aí tem aqui uma pessoa que eles acham que é traidor, porque tinha também, né? Isso também tem. É a mesma coisa do pessoal que é negro e que ignora o racismo, que ignora o sofrimento, que ignora a escravidão, inclusive ignora o período em que as pessoas eram escravizadas no Brasil. Existe esse tipo de gente. Temos aí o nosso presidente da Fundação Palmares, né? Que é uma pessoa simplesmente... não tenho nem adjetivo para colocar aqui publicamente, né? Cara que está destruindo a história que foi coletada com muito suor, com muito sacrifício. Foi coletada uma história do povo negro e tem uma pessoa que é negra e que está destruindo essa história. Eu acho que você pode até não concordar com as coisas, mas agora querer impor a sua verdade é uma coisa muito, muito complicada. Mas enfim, estamos aí nesse bolsonarismo ferrenho. Voltando aqui à nossa história, então, eles estão aqui nessa resistência e tentando libertar as pessoas. E essa história aqui é uma que são os danos colaterais da guerra, podemos dizer assim. Que era uma guerra. Era uma guerra. Não adianta você dizer que temos que fazer tudo com paz. Enquanto as pessoas eram mortas, eliminadas, você tem esse pensamento de fazer tudo em paz. Não tem como fazer em paz. Você tem que lutar de uma forma ou de outra. E nesse momento aqui, a luta era mais necessária do que nunca. Então, esse conto é sobre isso. É sobre a resistência e sobre ter danos colaterais na guerra. E por fim, Malungo, que quer dizer companheiro. Temos aqui novamente aquele artifício que o Marcelo de Salete usa com muita precisão, dos ângulos, né, que vão se aproximando e se afastando. E aqui a gente tem a história dos dois irmãos que vivem no mesmo engenho aqui, e a irmã é menor, e o irmão não quer que ela vá para o trabalho, né, porque é um trabalho duro, e eles querem que ela vá trabalhar. Só que aí acontece uma tragédia aqui, e ele usa, o Marcelo de Salete, a lenda do Kibungo. O Kibungo é esse ser aqui cabeçudo, ó, que tem uma boca na nuca. Então ele usa essa lenda do Kibungo aqui para dizer, é como uma criança veria o horror que ela sofre ou que ela vê. Então o Kibungo aqui é uma alegoria, né? Ele traz essa... Então a gente tem aqui essa imagem aqui. Eu não vou mostrar porque senão também é spoiler. Então são esses 4 contos aqui que resgatam histórias do povo negro e resgatam mesmo porque o Marcelo de Salete ele pesquisou. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Aqui tem um glossário com todas as palavras que são usadas aqui, ó. O desenho cabinda que eu falei, ó. O Cágado é um tema frequente da arte cabinda, né? Então, ele mostra aqui tudo, né? Escarificação, ideograma proverbial que é da primeira história, o Kibungo, Mocambo, né? Então tem esse glossário. E aí tem um texto do Marcelo de Salete, em que ele conta aqui, né, o que ele fez, um pouquinho da pesquisa, onde foi publicado. Aqui tem os esboços e estudos que ele fez. Cara, que desenho sensacional, né? Cara, é muito bom mesmo. E tem que ser mais conhecido, é pouco conhecido. Ao meu ver, ele ainda é muito conhecido dentro do círculo quadrinístico. Se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas a minha percepção é essa. O Marcelo de Salete está muito conhecido ali no meio quadrinístico aqui, né? Então, e o cara ele precisa ser mais lembrado, mais exaltado, sim, porque ele faz um trabalho sensacional. Só que aqui acontece aquela velha história dos autores brasileiros, né? Aqui no Brasil eles não são consagrados, né? Eles não são elevados ao nível a que eles têm, que eles conseguiram chegar, né? Mas a gente tem aqui, ó, Cumbe, publicado na Áustria. Cumbe, publicado nos Estados Unidos pela Fantagraphics. Cumbe, publicado na França. Cumbe, publicado em Portugal. Então, assim, a gente tem aqui vários lugares onde você acha a obra do Marcelo de Salete. O Angola Jang, então, nem se fala, né? E aqui tem alguns depoimentos, né, de quem leu aí em vários lugares do mundo.
E as referências que ele usou. Olha o tanto de livro que esse cara leu para poder fazer isso aqui. Então ele não fez assim de orelhada, não é uma história de ficção. São histórias que foram baseadas em relatos e em documentos e em livros de historiadores. Então é muito importante a gente ter Marcelo de Salete sempre lembrado e que essa leitura deveria estar aí nas bibliotecas das escolas. Cumbe é uma leitura que deveria estar na biblioteca das escolas. Todos os alunos deveriam ler, principalmente em escolas particulares. Porque a escola pública, o menino vai ler isso aqui e ele já está sentindo na pele. Ele vai lembrar de várias coisas que ele sofre no dia a dia lendo Cumbe. Por incrível que pareça, você pegar uma história de 200, 300 anos atrás e as pessoas sentirem na pele ainda hoje. Porque é aquilo que eu falei no começo. Rupturas e permanências. E a gente ainda não conseguiu fazer ruptura da época dos povos escravizados no Brasil, tanto os indígenas quanto os negros. Hoje a gente está falando dos negros, mas os indígenas é pior ainda, porque o massacre continua ainda hoje, dos dois povos. O massacre continua dos dois povos, só que o indígena ele está numa posição mais delicada, porque a população é bem menor. Enfim, é isso, Cumbe. Eu gostaria de agradecer a todos que viram esse vídeo. Quem puder compartilhar esse vídeo é importantíssimo para ser compartilhado nesse momento, principalmente nesse momento que a gente vive. Eu sei que aqui a gente fala de super-herói, a gente fala de tudo aqui, mas essa semana foi triste de você ver as coisas que aconteceram, e aí eu leio Cumbe e foi muito, muito triste de fato, mas vamos tentar nas próximas semanas aí fazer coisas diferentes, né? Porque o quadrinho também é uma forma de escapismo, não é só, a gente não precisa ter só quadrinhos que mostrem a realidade. A gente precisa de quadrinhos que falem de tudo, né? Essa é a questão maior. E falando de tudo, Marcelo de Salete é um cara que fala de coisas muito importantes, que traz relatos e resgates aí da nossa história, que a gente não pode deixar esquecido, porque o esquecimento disso é que traz aí as tragédias atuais. Eu gostaria de agradecer aqui aos nossos apoiadores, Alexia Bassi, Bárbara Jodi, Cláudio Gonçalves, Carlos Eduardo Salvador e Daniel Bendazoli. Muito obrigado pelo apoio de vocês e até a próxima.